O Via Justiça de hoje é sobre direito do consumidor. Março é um mês importante para este tema. É quando se comemora o Dia Internacional do Consumidor e o Plano de Consumo e Cidadania faz um ano. Nossos convidados, o desembargador Antônio Bispo, da 15ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e Matheus Simões, procurador do PROCON Assembleia de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O Dia Internacional do Consumidor foi comemorado em 14 de março. Como o Brasil comemorou esse dia? Quais foram as principais conquistas dos brasileiros nesta área, desembargador? Olha, eu não vejo, a não ser a precisão da legislação, muita aplicação na defesa do consumidor. Na realidade, a defesa do consumidor ainda é claudicante no Brasil. A grande parte do Código de Defesa do Consumidor depende de aplicação, que é a parte da responsabilidade pré-contratual, da propaganda enganosa, das relações, da fase contratual antes do negócio se concretizar. Evidentemente que a minha parte deságua lá no judiciário, onde a única coisa de bom que se vê nas decisões é a inversão do ônus da prova, mas que efeito prático nenhum se tem na medida que não se complementa a interpretação do contrato com base na sua função social. E o senhor, doutor Matheus, como comemorou o Dia Internacional esse ano? Eu não tenho uma visão mais otimista que a doutor Bispo, talvez por trabalhar na fase pré-judicial. A experiência do PROCON ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, aliás, tem mostrado que uma série de problemas pode ser resolvido fora do judiciário. Muitas das queixas dos consumidores estão ligadas à falta de informação e também à falta de informação dos fornecedores. Eu acho que há no Brasil uma presunção de que o fornecedor é ruim, quando na verdade muitas vezes ele é só mal informado. E eu tenho assistido ao longo desses anos aí uma melhora nessa situação. O brasileiro tem ficado mais educado para o consumo, tem conseguido resolver algumas coisas sem ter de ir ao judiciário, ainda que os problemas estejam crescendo em alguns setores, isso é inegável. Quer comentar, desembargador? Eu discordo. Eu, como consumidor, eu não vejo nas ações governamentais nada no sentido de proteger o consumidor. Vejo o exemplo das agências reguladoras. É o consumidor lutando com as grandes corporações de telefonia. Imagine se nós encostássemos numa bomba de gasolina e pagássemos 1 litro de gasolina e recebêssemos 300 ml. Acontece isso com as operadoras. Compramos 10 megas nas operadoras, recebemos 3 megas de velocidade. E aí deveria as agências reguladoras defender efetivamente o consumidor na fiscalização, e isso não acontece. Os preços públicos, então, nem se fala. Eu acho que temos muito que melhorar nessa fase, na aplicação do artigo 4º e 5º da Lei de Defesa do Consumidor. O que dizem os artigos 4º e 5º? Esses artigos 4º e 5º, eles tratam da política de defesa do consumidor, da atuação do Ministério Público, do incentivo de agências de defesa do consumidor, do fortalecimento do PROCON. O plano do ano passado de comemoração da defesa do consumo fez uma pirotecnia no sentido de que iria fortalecer os PROCONs, e até hoje nós não vemos nenhum resultado prático disso. Reconheço a braveza dos membros do PROCON que lutam para poder conscientizar os fornecedores e os consumidores. Porque, parodiando aquele tema de que no trânsito somos todos pedestres, no frigir dos ovos somos todos consumidores. E aí, enquanto consumidores, nós precisamos melhorar muito essas relações de fornecedor e destinatário final de produto e serviço. O que dizer do Código de Defesa do Consumidor 24 anos depois de sua criação em 1990? Quais as mudanças importantes que favoreceram as relações de consumo no Brasil nos últimos anos, doutor Matheus? Se a gente observar, por exemplo, a relação do consumidor com o fornecedor na esfera não judicial, na composição. É uma situação que não existia antes no Brasil, não se compunha, não havia como fazer acordo entre consumidor e fornecedor. Hoje, só o PROCON Assembleia atende mais de 400 audiências por mês, com índice superior a 70% de acordo. Isso significa que nós temos um resultado muito positivo
da atuação do Código sobre a vida dessas pessoas que buscam algum tipo de amparo para os seus conflitos. Agora, a dificuldade ainda é a consciência do cidadão. O cidadão não sabe, muitas vezes, os direitos que ele tem. O doutor Bispo deu um bom exemplo agora, como é que o cidadão aceita calado a regra do governo federal de que a operadora não é obrigada a entregar a velocidade total que vende na internet banda larga. Essa é a pergunta que eu preparei para fazer nesse momento sobre a questão da consciência do cidadão em relação aos seus direitos. Como é que está essa consciência, desembargador? Bom, com relação à consciência, eu gosto de citar um exemplo que aconteceu comigo há cerca de 2 ou 3 anos, que eu estive na Argentina participando de um congresso, e eles discutiam naquela época a aprovação da lei que regularia a defesa do consumidor. E como nós já tínhamos há 20 e tantos anos o nosso Código de Defesa do Consumidor, as pessoas que participavam, não, mas no Brasil é diferente. Não é diferente. Infelizmente, nós não sabemos dos nossos direitos e nem das nossas obrigações. Existe em cada estabelecimento comercial uma placa aqui existe um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. A interpretação da lei, até mesmo para profissionais do direito, é difícil. Imagine para o consumidor interpretar aquilo ali sem a proteção dos órgãos que tecnicamente deveriam defender os seus interesses. Gostaria de comentar? Eu acho que o cidadão deveria ler o Código. Independentemente da dificuldade de compreendê-lo, conhecer a lei faz parte de um processo de civilização. O Brasil, e isso não é só no direito do consumidor, o brasileiro se nega a conhecer as suas leis. Ele prefere que alguém resolva os problemas por ele. Então, o brasileiro também precisa correr atrás desse prejuízo. Eu tenho dito que, para comemorar esse ano, o Dia do Consumidor, a primeira coisa que o consumidor devia fazer era ler o Código. Porque ele está precisando de um puxão de orelha no cumprimento da sua responsabilidade civil. Os direitos dos consumidores estão efetivamente garantidos no Brasil? A solução dos problemas nas relações de consumo tem sido satisfatória? Vamos ver agora a opinião popular em Belo Horizonte. Eu sei alguns dos meus direitos, já tive alguns problemas, mas foi fácil de resolver. Não precisou chegar a ajuizar alguma ação, nada assim não. Mas conheço pessoas que tiveram problemas sérios. A questão é que as pessoas não sabem os seus direitos, então elas acabam sendo lesadas sem saber. E aí concordam com isso, acham que é normal, estão acostumadas com isso, né? Para fazer valer os seus direitos, a todo momento ele precisa acionar ou a Justiça, ou mesmo a PROCON. Por quê? Porque os empresários, esses que vendem serviços, não estão preparados e não querem adequar-se ao Código do Consumidor. O primeiro passo é procurar resolver diretamente com a empresa. Você tenta. Se você encontrar resistência, você procura outros canais. Hoje em dia tem sido muito efetivo a internet, por meio do Reclame Aqui. Em último caso, se for um problema que para a pessoa for importante, é procurar a justiça, não pode deixar passar em branco, não. O Brasil é um país de faz de conta, é uma anedota esse país, sabe? Então hoje é difícil, ninguém respeita a gente como consumidor, nada. Comentário do senhor sobre a fala popular, desembargador, começando. Olha, é o sentimento geral, e nós abrimos o programa aqui, onde eu falava, enquanto consumidor, eu sinto que efetivamente nós negligenciamos os nossos direitos e as nossas obrigações. Deixar que o problema chegue à Justiça ou chegue ao PROCON na fase litigiosa é deixar que floresça mais problemas. Deveria ter mais fiscalização na questão da propaganda enganosa, no dever de informação, porque o contrato ele se forma em todas as fases. Essa fase pré-contratual ela é muito importante. E até mesmo nos meios acadêmicos a gente vê que não há um debate a respeito da responsabilidade pré-contratual. Nós só passamos a decidir as questões e a intervir nas questões depois que o contrato está formado. Então, a prevenção na informação, na propaganda enganosa, nessa fiscalização, ela com certeza ela diminuiria o número de pessoas que buscariam na justiça resolver esses problemas já consumados. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O
Ouvir a justiça e os direitos do consumidor. Participando do programa, o desembargador Antônio Bispo, da 15ª Câmara Civil, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e Matheus Simões, procurador do PROCON Assembleia. Em março do ano passado, foi lançado o Plandec, o Plano Nacional de Consumo e Cidadania. Um ano depois, o Plandec ainda não está efetivamente implantado. Nós vamos começar este bloco do programa com uma análise do presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa de Minas Gerais sobre o Plandec. Nós tivemos uma expectativa grande de que esse plano viesse de encontro com a defesa do consumidor. Infelizmente, o ano passou e nada aconteceu. Temos lá duas leis no Senado que estão sendo discutidas, em comissões, ainda não foram votadas. Nós estamos aqui nesse momento aproveitando a fazer um apelo à nossa presidente para que busque colocar em prática esse plano. A opinião dos senhores, doutor Matheus, sobre o Plandec e essa fala do presidente. Decepção absoluta. A única coisa que eu visualizava de positivo no Plandec era a previsão de que em 30 dias seria feita a lista dos tais produtos essenciais que exigiriam um conserto imediato sob pena de dever de substituição pelo fornecedor. Até esse artigo já foi alterado para que o prazo ficasse a critério dos ministros. Então, é uma decepção, na minha concepção, não era sequer necessário o decreto, todas as medidas que estão ali previstas poderiam ter sido tomadas ao longo de todos esses anos pelo governo federal e pelos órgãos estaduais e municipais de defesa do consumidor, e aquilo me parece muito mais uma peça de publicidade nesse momento do que efetivamente alguma mudança na vida do consumidor, que continua esperando vários dos seus direitos serem implementados. Desembargador, e por que o Plandec não está efetivamente posto em prática até o momento? Olha, eu acho desnecessário esse Plandec. A lei, Código de Defesa do Consumidor, é uma lei muito boa se fosse totalmente implementada. Infelizmente, no Brasil, o contrato ele foi regulado durante muito tempo pelo Código Civil de 1916, que estabelecia que o contrato fazia lei entre as partes se estivesse aqueles requisitos de validade. O Código de Defesa do Consumidor modificou essa relação contratual. Hoje, os contratantes, eles são parceiros. Um ajuda o outro na medida em que um compra, o outro vende, um transporta, o outro é transportado, enfim. É uma parceria no sentido de se atingir aquele objetivo, aquela vontade. Daí a importância do Código do Consumidor e do Código Civil novo, que leva o contrato a ser interpretado com a sua função social. Então, para que o contrato ele seja válido legalmente, ele tem que exercer a sua função social. E cada contrato tem uma função social e ela deve ser avaliada se alguns aspectos não forem observados, ele deixa de cumprir essa função social. Infelizmente, a grande maioria dos operadores de direito ainda vê o contrato sob a ótica do Pacta Sunt Servanda, quando na realidade nós temos que ver o contrato pela roupagem que lhe reveste, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, como é em todo lugar do mundo. Então, para que ele exerça essa sua função, ele tem que levar em consideração a probidade e boa-fé em todas as suas fases. O problema está acontecendo na fase pré-contratual, naquele momento em que você vê uma propaganda de um preço e, na realidade, aquele preço não exprime a realidade. Então, é desnecessário qualquer modificação e, sim, uma mudança de enfoque na interpretação e aplicação do Código de Defesa do Consumidor. O que o senhor acha disso, doutor Matheus? O senhor concorda com ele de que o plano não seria tão necessário assim? O Plandec me parece uma peça desnecessária, mas eu acho que existem algumas alterações no Código que seriam proveitosas. Por exemplo, um dos projetos que corre no Congresso hoje prevê a substituição da audiência de conciliação do juizado especial pela audiência conciliatória feita no PROCON. Isso pouparia tempo para o consumidor, porque muitos dos fornecedores apostam nessa duplicidade de ciclo de conciliação para poder ganhar um tempo contra o consumidor. Então, esse é um aprimoramento que nós do PROCON julgamos um bom aprimoramento. Mas o código é muito bom.
Se ele fosse todo cumprido, a gente já estaria, concordo com o doutor Bispo, já estaríamos muito adiante do que estamos hoje. O Plandec, ele prevê o fortalecimento dos PROCONs, né? Como? Isso não aconteceu até hoje? O problema é que a norma é programática. O Plandec é todo ele um grande instrumento programático, que faz uma série de promessas, mas ele não diz como é que aquilo será executado. Quem deve dizer como vai ser executado é um conselho de ministros que não se tem notícia sequer que tenha se reunido efetivamente ao longo desse tempo. Ou seja, existem reuniões, mas essas reuniões não se extraiu delas ainda nenhum tipo de deliberação prática. Então, a regra que está lá prevista já estava prevista no Código, o resultado ainda não vi. Seria pressão política demais para o plano não funcionar, dos atores envolvidos, principalmente indústria, comércio? O senhor sabe que eu não acredito nisso hoje. Me parece que seja mais um desinteresse por resolver o problema do consumidor do que uma pressão contra o consumidor efetivamente. Por exemplo, nós temos hoje muito mais problemas, resgatando até o que foi dito numa das entrevistas que foi feita na rua, acho que foi o desembargador Cruvinel disse, nós temos hoje muitos problemas com os prestadores de serviço. Há alguns anos atrás, os problemas eram com a indústria. Nós tivemos uma fase em que o problema era com o comércio. Esses atores, inclusive, mudam. Nós hoje estamos falando muito de telecomunicação, de bancos e saúde, mas os vilões já foram outros. Então, não me parece que seja uma pressão estruturada dos fornecedores contra o Código. É mesmo um desinteresse do poder constituído de resolver o problema, que está aí. Agora, os planos de saúde. Eles voltaram a liderar o ranking de queixas do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, em 2013. É o segundo ano consecutivo. Desembargador Bispo, por que não se conseguiu resolver de vez a questão dos planos? Bom, já falamos aqui que existem as agências reguladoras. Infelizmente, as agências reguladoras é que deveriam fiscalizar efetivamente os planos, as operadoras do plano de saúde. E, infelizmente, não o fazem. E são contratados, na hora de vender o plano de saúde, são oferecidas coberturas que acabam não se concretizando. Daí que as reclamações acontecem. Faltam a responsabilidade pré-contratual de vender efetivamente aquilo que eles vão fazer. O Via Justiça faz agora mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. Estamos de volta com Via Justiça sobre Direito do Consumidor. Participam do programa o desembargador Antônio Bispo, da 15ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e Matheus Simões, procurador do PROCON Assembleia. Outros setores que mais reclamaram no IDEC em 2013: imóveis, transporte, lazer e serviços públicos. No ano passado, o Instituto registrou 13.541 demandas, sendo 8.040 dúvidas de relações de consumo e 5.501 pedidos de informação sobre processos judiciais. Quais são as maiores reclamações nessas áreas? Imóveis, doutor Matheus, lazer, serviços? Nós estamos enfrentando o problema na entrega dos imóveis, o boom da construção. A verdade é que a mão de obra disponível não foi capaz de entregar esses prédios, então nós temos muito problema recentemente. Continuamos com a telecomunicação, não conseguindo entregar o que contrata. E temos o problema dos planos de saúde que tem se apresentado de forma crescente. Eu falo que a única boa notícia desse ano me parece ser a redução dos problemas bancários. Continuam sendo muitos, mas uma série de taxas que foram celebrados ao longo do ano vem enquadrando os agentes financeiros para tentar diminuir a quantidade de reclamação contra eles. No caso do IDEC, desembargador, o senhor viu em relação à área de saúde, né? Os planos de saúde que lideraram. E os produtos ficaram em terceiro lugar. Isso foi algo positivo? Como interpretar isso? Os produtos não estarem na linha de frente, na primeira linha de frente dessas reclamações? A sociedade ela vem crescendo a prestação de serviço. Mas eu gostaria de fazer um retrocesso aqui do comentário feito aqui a respeito dos bancos. 60% dos processos das varas cíveis, das câmaras cíveis, representam ações contra bancos. E interessante que nós temos observado que as pessoas elas deixaram de questionar sobre a taxa de juros, que é o ponto crucial no contrato de mútuo, e deixaram de questionar na taxa de juros porque sabem que vão perder a revisional do contrato por base na taxa de juros. Isso por conta de uma jurisprudência do STJ que fala que a taxa média de mercado é o parâmetro razoável para que se fixar.
Não é verdade isso. Em 1930, na década de 30 do século passado, os economistas e os doutrinadores do direito já tinham descoberto que o fiel da balança no contrato de mútuo é a taxa de juros. Infelizmente, as instituições financeiras do Brasil funcionam de forma ilegal. Ilegal por quê? O Banco Central, que deveria regular as instituições financeiras, não tem competência para isso. Não tem competência na acepção legal. Por quê? A Constituição Federal, no artigo 48, inciso 13, fala que a matéria de contratos bancários, fiscalização de juros, limitação de taxa de juros é da competência do Congresso Nacional. Nós temos uma lacuna no artigo 192 da Constituição Federal que não regula o sistema financeiro. Infelizmente, um país que o sistema financeiro funciona sem regras claras e previstas na lei é um país terra de ninguém. Daí os bancos fazem o que querem. Foi bom até o senhor ter falado nessa questão dos serviços financeiros, porque na lista lá do IDEC, primeiro, as primeiras reclamações, né, na linha de frente, os planos de saúde. Depois vieram os serviços financeiros e depois os serviços financeiros foram em primeiro lugar durante muito tempo. Agora, a gente dizia agora mesmo sobre pressão. Esse sim é um grupo que tem muita força. O lobby Nós forte. conseguiram tirar da Constituição a previsão da limitação dos juros. Então, eu falo assim, a maior derrota histórica dos consumidores no Brasil foi a emenda constitucional, na minha opinião, que retirou a limitação de juros prevista que era em Constituição de 12% ao ano, né? Que nunca foi aplicada, porque infelizmente havia jurisprudência do STF dizendo que esse dispositivo não era auto-aplicável, mas a retirada de lá é uma prova de quem é que manda quando o assunto é dinheiro no Brasil. Inclusive, o Código de Defesa do Consumidor tem um artigo de lei cuja vigência é negada por uma súmula do STJ, que fala que nulidade não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. E a lei, e quem estuda direito, é princípio comezinho de direito, que nulidade ela pode ser reconhecida pelo juiz em qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição. E com base no entendimento, infelizmente, nós não estamos cumprindo uma determinação do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. E aproveitando, desembargador, como que está o andamento dos processos do consumidor no judiciário? Há morosidade? Olha, a morosidade é por conta do excesso. Como eu falei anteriormente, 60% dos nossos processos das câmaras cíveis, elas decorrem de problemas de contratos bancários. O banco está no polo ativo ou no polo passivo. Eu falo que nós trabalhamos para bancos. Quando eu saí da 22ª Vara Civil, eu deixei 3.000 processos em andamento. Hoje tem 11.000 processos em andamento. Então, naturalmente que a coisa fica morosa mesmo, por causa do número excessivo de problemas. Doutor Matheus, pode-se afirmar, de um modo geral, que o consumidor brasileiro evoluiu muito mais do que as empresas e prestadores de serviço? O consumidor brasileiro é hoje muito mais consciente do que já foi no passado. As empresas melhoraram menos. Então, eu acho que sim, essa é uma afirmativa possível. O consumidor precisa ainda aprender, no entanto, que o lugar de resolver o problema dele é fora do judiciário. O judiciário é o local para aquelas disputas que não podem ser resolvidas de nenhuma outra forma fora dali. A própria estrutura do judiciário, o doutor Bispo vai entender o que eu estou dizendo, faz com que os processos ali sejam mais lentos e as soluções acabem não sendo, portanto, tão boas. Porque quando a solução demora, muitas vezes ela acaba não resolvendo o problema. Vamos para as considerações finais, desembargador. Bom, considerações finais. Concordo com o doutor. O judiciário não é o órgão próprio para regular a vida social, porque as decisões elas aplicam a lei ao caso concreto. A solução desses problemas está no poder legislativo. O poder mais poderoso que existe na República é o poder legislativo. Somente pela via legislativa que nós poderemos restabelecer o Estado democrático de direito e, consequentemente, regular a vida social de uma forma desejável por todos nós. Considerações do senhor, doutor Matheus? Finais? Consciência, participação e vigília. Esses são os 3 temas do consumidor. Ele deve saber qual é o seu direito, ele deve procurar fazer as coisas da forma certa, porque também o consumidor não pode tentar se locupletar às custas do código. E ele deve vigiar, porque tem muita gente fazendo coisa errada, basta olhar, denunciar, vamos tentar implementar o que está previsto na lei. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Vê Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e sugestões, fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou vejustiça@magis.com.br. Até o nosso próximo encontro.